Olá pessoal, eu sou Leonardo Tinoco e sejam bem-vindos ao canal do Tinoco, canal de review de livros e assuntos relacionados. E hoje eu trago aqui novamente, eu falo novamente porque já fiz um vídeo sobre esse livro que chamo de parte 1, essa vai ser a parte 2 desse livro aqui, A Grande dos Continentes. Eu não posso falar essa palavra, é A Grande Guerra dos Continentes, do Alexander Dugin. Então vou chamar esse vídeo de parte 2, porque é a continuação do primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo eu falo a respeito de um tópico desse livro chamado conspirologia. O que é a conspirologia? Qual é esse conceito? O que significa esse conceito? É mais para adiantar mais ou menos a teoria da conspiração. E que isso tem a ver com esse assunto da Grande Guerra dos Continentes, do Alexander Dugin. É porque os agentes desse conflito são, segundo Dugin, uns conspirólogos, como ele mesmo se define. O próprio Dugin, Alexander Dugin, ele se considera um conspirólogo e ele fala que o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, também é um conspirólogo. Por isso a importância de saber como pensa um conspirólogo, já que eles são os agentes da política nesse momento, com esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia, no qual a Rússia invadiu a Ucrânia. Como pensa um conspirólogo a ponto de querer invadir outro país? Por que eles fazem isso, né? Isso está no primeiro vídeo. E como eu abordei outros temas que eu iria falar sobre em próximos vídeos, esse vai ser um vídeo que eu vou falar sobre outro tópico, que chama-se As Bases da Geopolítica, ou seja, a geopolítica e as forças secretas da história. E fazem relações sobre um dualismo entre duas forças, que eu vou explicar aqui quais são essas duas forças, esses agentes, né? E a pretensão de cada uma delas. Então vou começando aqui o texto da geopolítica e as forças secretas da história. Que forças são essas, né? E como funciona a geopolítica no conceito do Alexander Dugin, o autor desse livro. Vamos lá. Estas forças, segundo a nossa opinião, a nossa opinião é que o Dugin, ao contrário de que muitas pessoas estão falando, ele tem importância sim, tem influência no governo russo, no qual ele também faz parte. Ele é um conselheiro do Vladimir Putin, do presidente russo. Ele tem muita influência mesmo no que diz respeito à atitude do governo. Vamos, retomando. Estas forças, segundo a nossa opinião, são antes de tudo caracterizadas não por uma especificidade nacional, nem pela pertença a uma organização secreta de tipo maçônico ou paramaçônico, mas por uma divergência radical das suas atitudes geopolíticas. Quanto à explicação do segredo final destas forças opostas, tendemos a vê-las na diferença existente entre dois projetos geopolíticos alternativos, como já falei. Tem dois projetos geopolíticos alternativos que ele diz que são duas forças que estão se colidindo, quer dizer, a qualquer momento vai ter a colisão, vai ter um grande conflito, que mais tarde eu vou falar a respeito desse tal conflito, essa possibilidade. Retomando aqui. Duas forças opostas, tendemos a vê-las na diferença existente entre dois projetos geopolíticos alternativos, que se excluem mutuamente e que se afastam das diferenças nacionais, políticas, ideológicas e religiosas. Tendemos a vê-las em pessoas com as opiniões e as crenças mais contraditórias reunidas num só grupo. O nosso modelo conspiracional é o modelo da conspiração geopolítica. Então ele diz que essas pessoas que estão ligadas num desses projetos, dos dois, né? Cada um do seu lado, deixam de lado contradições políticas, ideológicas, religiosas, culturais e se unem num projeto de proporção mundial, que essas duas forças, segundo Dugin, elas vão colidir, como eu já falei, e é um projeto conspiracional, que é o modelo da conspiração geopolítica. Como adiantei nesse vídeo aqui, tem um vídeo falando sobre essa conspirologia, que ele trata como se uma conspiração geopolítica. Agora vamos às bases da geopolítica. Relembremos os postulados da base geopolítica, uma ciência que foi anteriormente igualmente apelidada de geografia política e cuja elaboração
deve ser fundamentalmente atribuída ao cientista e perito em política inglês Halford Mackinder, 1861 a 1947. O termo geopolítica foi utilizado pela primeira vez pelo sueco Rudolf Kajelin, 1864 e 1922, sendo de seguida difundido na Alemanha por Karl Haushofer, 1869 a 1946. Eu acho que a pronúncia é essa, estou lendo no meu português aqui como está escrito aqui. Mas, de qualquer maneira, o pai da geopolítica continua a ser Mackinder, cujo modelo fundamental está na base de todos os estudos geopolíticos posteriores. O mérito de Mackinder é que este conseguiu delinear e compreender as leis objetivas precisas da história política, geográfica e econômica da humanidade. Então, segundo o Dugin, o pai da geopolítica é o Mackinder, esse cientista político inglês. Embora o termo geopolítica tenha seguido muito recentemente, as realidades designadas por este termo têm uma história plurimilenar. O que seria plurimilenar? É que já vem se arrastando há milênios, vem se perdurando há milênios, uma coisa que não é de hoje. Muito pelo contrário, tem milênios de existência dessa ideia e está até hoje aí. A substância da doutrina geopolítica pode resumir-se nos seguintes princípios. Na história planetária, apresentam-se duas abordagens opostas, em competição permanente para apreender o espaço planetário, a abordagem terrestre e a abordagem marítima. Como eu adiantei, segundo Dugin, tem duas forças que estão para se colidir. Aqui ele fala que é uma abordagem terrestre, uma tem uma abordagem terrestre e a outra força tem uma abordagem marítima. Agora veremos quais são essas duas abordagens. Como são essas duas abordagens? Na história antiga, as potências marítimas, que se tornaram nos símbolos históricos da civilização marítima, no seu conjunto foram a Fenícia e Cartago. O império terrestre que se opunha a Cartago era Roma. As guerras púnicas, mais de 2 séculos antes de Cristo, está falando aqui. As guerras púnicas formam a imagem mais pura da oposição entre a civilização marítima e a civilização terrestre. A Inglaterra tornou-se na época moderna e na história recente o polo insular e marítimo, a senhora dos mares, a qual se seguiu mais tarde a ilha continente gigante América. Então identificou aqui que essa força marítima, civilização marítima, é representada por Inglaterra e Estados Unidos. Então temos de um lado Estados Unidos e Inglaterra. Agora vamos ver quem está do outro lado, quem vai se opor a Inglaterra e Estados Unidos. Pantinomia face ao modelo fenício, Roma representava um exemplo de estrutura autoritária guerreira, fundada sobre dominação administrativa e sobre uma religião civil. Um país muito parecido com isso, né? Que país que se apresenta dessa forma, que uma estrutura autoritária guerreira, qual o país autoritário e guerreiro que invade o país dos outros, né? Fundada sobre uma denominação administrativa e sobre uma religião civil. Na Rússia tem uma religião é uma religião oficial lá que é a católica, não a católica apostólica romana, é a ortodoxa, né? Tá aqui. Roma é um exemplo de um tipo de colonização puramente continental, não marítima, mas terrestre, com uma penetração profunda no continente e na assimilação dos povos submetidos, invariavelmente romantizados depois da conquista. Mackinder demonstrou claramente que em todos esses últimos séculos a atitude marítima significa atlantismo, tal como hoje em dia as potências marítimas são antes de tudo a Inglaterra e a América, quer dizer países anglo-saxônicos. Então são os atlantistas. A Inglaterra e Estados Unidos estão do lado como sendo atlantistas. Agora vamos ver quem está do outro lado. Ele diz que é como se fosse uma nova Roma. A Roma está do outro lado. Agora quem é essa nova Roma? Face ao atlantismo, que personifica o primado do individualismo, do liberalismo econômico
e da democracia de tipo protestante realmente definiu bem aqui. Realmente os Estados Unidos e a Inglaterra têm esses princípios de liberalismo econômico e da democracia do tipo protestante, né? Perfila-se o eurasismo. Eu já vi que esse termo aqui tem um nome um pouco diferente, é eurasianismo, mas aqui a tradução tá escrito aqui no livro eurasismo, mas você vai achar eurasianismo. Vou procurar alguma fonte, procuro por eurasianismo, mas eu vou ler eurasismo porque está assim no livro. Que pressupõe necessariamente o autoritarismo, a hierarquia e o estabelecimento de princípios nacionais, estatais, comunitários, acima das preocupações meramente humanas, individualistas e econômicas. A atitude eurásica, claramente expressa, é típica, antes de mais, da Rússia, viu? O outro personagem? Da Rússia e da Alemanha, são dois aqui no caso. As duas potências continentais mais fortes, cujas preocupações geopolíticas, econômicas e, o mais importante, a visão do mundo são completamente opostas às da Inglaterra e dos Estados Unidos, ou seja, os atlantistas. Então aqui nós identificamos os personagens. De um lado, segundo Dugin, quer dizer, segundo Mackinder, né? O Dugin expressa aqui o conhecimento dele como concordando com ele, estavam de um lado Rússia e Alemanha, e de outro lado Inglaterra e Estados Unidos. E ele diz que isso vai acontecer algum embate, algum combate em algum momento. Nós vamos num tópico aqui chamado a conspiração dos atlantistas. Mackinder, de novo esse historiador que o Dugin classifica como sendo pai da geopolítica, né? Mackinder, na sua qualidade de inglês e atlantista, apercebeu-se do perigo de uma consolidação eurásica e, desde o final do século XIX, apelou ao governo da Inglaterra para que este fizesse tudo o que fosse possível a fim de impedir uma aliança eurásica, em particular uma aliança Rússia, Alemanha e Japão. Considerava o Japão como uma potência com uma visão do mundo essencialmente continental eurásica. Em Mackinder podemos encontrar a ideologia claramente formulada e minuciosamente descrita do atlantismo consumado e absoluto, cuja doutrina se encontra na base da estratégia geopolítica anglo-saxônica do século XX. Então ele explica aqui que o Mackinder entende que na época ele percebia uma possível união entre Japão, Rússia e Alemanha. Então ele veio contra-atacar com o atlantismo, né? A união de Inglaterra com os Estados Unidos, a fim de se antecipar contra essa união dos russos com os japoneses e os alemães. Vimos que isso não aconteceu dessa forma, né? Já que depois, em seguida, aconteceu aquele grande conflito mundial, no qual a Rússia ficou do lado dos ingleses e dos americanos, do lado dos aliados, contra os alemães e japoneses e os italianos, chamado o eixo, né? Foram os aliados contra o eixo. Ele aqui meio que errou. Mas esse projeto da Eurásia não é um projeto que você necessariamente precisa desse tal aliado. Ele pode mudar de aliado, segundo os conceitos do Dugin aqui, que vamos ver depois no próximo vídeo. Mas continuando nesse vídeo aqui, partindo daí, podemos definir a essência do trabalho de escolha de informações, de espionagem militar, de lobby político favorável à Inglaterra e aos Estados Unidos, como sendo o da ideologia atlantista, a ideologia da Nova Cartago. Aqui é comum todos os agentes de influência, a todas as organizações secretas e ocultas, a todas as lojas. E fala lojas aqui, eu tendo como sendo lojas maçônicas, né? Não falaria loja, não é uma loja comum. A todas as lojas e a todos os clubes de acesso reservado que serviam e que servem à ideia anglo-saxônica do século XX e que penetram a rede de todas as potências eurásicas continentais. E, naturalmente, isso diz respeito, em primeiro lugar, aos serviços de informação ingleses e americanos, em particular da CIA, que não são simplesmente os sentinelas do capitalismo ou do americanismo, mas também as sentinelas do atlantismo, que os une por intermédio de uma superideologia profundamente enraizada e plurimilenar. Viu? Essa ideologia para ele é uma coisa que vem de milênios já, e já está enraizada, de tipo oceânico. É importante realçar que os atlantistas podem ser de esquerda como de direita,
ateus ou crentes, patriotas ou cosmopolitas, uma vez que uma visão geopolítica comum do mundo se encontra por detrás de todas as diferenças nacionais e políticas particulares, ou seja, a causa atlantista está acima de qualquer divergência política, cultural ou religiosa. Agora vamos ao tópico conspiração dos eurásicos. Os primeiros princípios da geopolítica eurásica foram formulados pelos imigrantes russos brancos, conhecidos sob o nome de eurásicos, o príncipe N. Trubetskoy, Savinsky e Flovinsky, e pelo famoso geopolítico alemão Karl Hochschild. Esses são os primeiros. É possível dizer que, pela primeira vez, exprimiram aquilo que se encontrava por detrás de toda a história política europeia do último milênio, tendo remontado aos vestígios da ideia imperial romana, que após a antiga Roma, por intermédio de Bizâncio, foi transmitida à Rússia, e através do Sacro Império Romano Germânico Medieval, à Áustria-Hungria e à Alemanha. Então isso vem de milênios, né? Desde a Guerra Púnica, lá entre Roma e Cartago, essa ideia de atlantismo contra eurasismo. Assim sendo, em resposta à franca confissão de Mackinder, que revelava a estratégia atlantista planetária secreta que tinha as suas raízes mais profundas no século anterior, os eurásicos russos e alemães descobriram que nos anos 1920, a lógica da estratégia continental alternativa, a ideia imperial terrestre secreta, herdeira de Roma, que inspirava invisivelmente as políticas de poderio com a visão do mundo idealista, autoritária, heróica, comunitária, do Império de Carlos Magno, a União Sagrada proposta pelo grande czar russo Alexandre I, uma profunda mística eurásica invisível. É coisa de transcendental mesmo, algo que era uma ideia que misticamente as pessoas tinham e foi passado disso para outra geração, segundo aqui o Dugin. Tal como no caso de Mackinder, a sua pertença às enigmáticas sociedades secretas está historicamente estabelecida. A Ordem da Eurásia contra a Ordem do Atlântico, da Atlântida, de Roma, a Roma eterna contra a eterna Cartago, a Guerra Púnica oculta decorrida desde milênios, a conspiração planetária da Terra contra o mar, da Terra contra a água, do autoritarismo e da ideia contra a democracia e a matéria. Então, assim sendo, Dugin explica que isso aí vem de uma coisa plurimilenar, né, como já bem disse, que vem se arrastando durante milênios, que é a grande batalha entre a Eurásia e a Atlântida, né, a eterna Cartago contra a eterna Roma, personificados com os Estados Unidos, Inglaterra sendo do atlantismo, e a Alemanha e a Rússia sendo eurasismo. Vimos que isso não aconteceu, mas vamos ver que os personagens mudam, o projeto não. O atlantismo pode mudar de personagem, os seus personagens, assim como o eurasismo pode ter outros personagens. Saiu a Alemanha e vai entrar um outro personagem que vai se aliar à Rússia no projeto de eurasismo. Vamos ver isso nos próximos tópicos. No próximo tópico que vamos ver no terceiro vídeo será o tópico muito interessante chamado sangue e solo. Sangue ou solo? A pergunta. Isso classifica tanto o seu aliado quanto o seu inimigo. Então vamos ver aqui, através desse tópico, como vai ficar esse cenário de conflito, dessa grande guerra púnica que se arrasta desde milênios até hoje, que vai ter um embate final. E esse embate, segundo Dugin, não está longe de se acontecer, já que o primeiro passo está sendo dado. Nós estamos vendo hoje essa invasão da Rússia na Ucrânia. Isso é só um passo. Esse livro revela coisas, planos que nós não estamos vendo no noticiário. É um livro da Dugin. Queira ou não, ele é mesmo o guru do Vladimir Putin. Ele é muito influente. E vamos ver isso no decorrer desse livro, tá? Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Se não gostaram, problema nenhum, dá um dislike. Se achar que esse assunto é pertinente a que alguém gostaria de ter conhecimento, compartilhe com um amigo seu de grupo de WhatsApp, ou de Facebook, ou de Telegram.
Deixe nos comentários o que acharam, se tem alguma dúvida eu respondo. E até o próximo vídeo e fique com Deus.